Superman despenca no gelo gelado da Antártida, completamente destroçado. O sangue escorre pelo nariz dele e a respiração mal funciona mais, depois de um combate que deixou ele arrasado. Pela primeira vez na vida, o Homem de Aço foi derrotado de verdade. Num ato de puro desespero, Superman chama seu companheiro mais fiel, Krypto, o Supercão. De repente uma nevasca gigante se aproxima em alta velocidade, mas era o próprio Krypto chegando. Assim que ouve o assobio do dono, o cachorro aparece todo animado e cheio de energia. Mesmo sem conseguir mais se mexer, Superman implora para Krypto o levar de volta para casa. O Supercão obedece na hora e carrega seu melhor amigo. No meio do caminho, o chão de gelo se abre e de repente de lá surge a impressionante Fortaleza da Solidão. Imediatamente os robôs do Superman aparecem para socorrê-lo. Quando o Homem de Aço agradece pela ajuda dos robôs, eles respondem algo chocante. Não têm consciência nenhuma e foram criados apenas para servir. Então os agradecimentos dele não fazem o menor sentido para eles. Para acalmar Superman durante a recuperação, os robôs mostram uma mensagem recuperada da cápsula emocionante de seus pais biológicos. Na gravação, eles explicam que enviaram o filho Kal-El para o planeta Terra justamente para salvá-lo e expressam um amor maior que o céu e a Terra juntos. Os pais depositam toda a fé no filho e querem que ele seja o salvador do planeta Terra. Infelizmente é corrompida a mensagem, pois durante a viagem até a Terra, os arquivos foram danificados e Superman nunca soube o que viria depois dessa parte. Os robôs então dão um diagnóstico assustador. Superman está com vários ossos fraturados, além de danos graves nos rins, fígado e bexiga. Eles consideram indispensável expô-lo a uma dose intensa de radiação solar para recuperá-lo completamente. Por isso colocam ele em um dispositivo especial que aumenta a intensidade solar para acelerar todo o processo de cura. Enquanto isso, conhecemos uma jovem chamada Angela Spicia. A engenheira está ali justamente para rastrear o Superman na Antártida, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. Lá na Fortaleza da Solidão, Superman comunica aos robôs que quer retornar para o combate, mas eles o alertam que só se recuperou 83%. Se com 100% ele perdeu essa batalha, imagina agora com menos poder. Mesmo assim, Superman ignora completamente os robôs e decide voltar para a luta. Durante esse tempo, vemos o terrível Lex Luthor. Ele é o chefe da Angela, a engenheira, e está comandando toda a sua equipe com um objetivo claro: derrotar o Superman usando todos os recursos que possui. Nesse momento também conhecemos o Martelo da Borávia. Ele foi exatamente quem acabou de derrotar o Superman. Assim que o Homem de Aço chegou para a batalha, já foi recebido com um golpe violento e devastador. Parece que consegue prever todos os movimentos do Homem de Aço. E isso é graças aos anos que Lex Luthor passou observando todas as lutas do Superman. Nesse momento crítico, depois que o Homem de Aço despencou no chão, um cara chamado Malik chegou para ajudar ele a se levantar. Ele já tinha oferecido comida para o Superman em alguma outra ocasião. Mas Lex Luthor identificou rapidamente o cara. Seguindo o rastro do Superman, a engenheira Angela finalmente chegou até a Fortaleza da Solidão e conseguiu contar tudo sobre ela para o Lex Luthor. Só que infelizmente, toda a fortaleza sumiu de volta no chão. O que importa para o Lex é que ele já descobriu onde fica a fortaleza. Então manda a engenheira voltar para a base dele. O Martelo da Borávia então avisa para todo mundo que aquilo foi apenas um aviso. Eles não devem mexer com o país dele, e depois de derrotar o Superman, ele vai embora. Todo o povo, quando viu o próprio Homem de Aço caído ali no chão, começou a debochar da cara dele. Enquanto isso, descobrimos algo chocante. O Martelo da Borávia chegou até as instalações da Luthor Corp, revelando que na verdade ele é o poderoso Ultraman que estava dentro daquele robô, apenas disfarçado com o Martelo da Borávia para enganar todo mundo. Mais tarde vemos Clark Kent chegando em seu trabalho como jornalista. Ele recebe uma ligação dos pais que querem dar parabéns porque a matéria dele foi a capa do jornal. Só que Clark está muito ocupado e depois de se despedir dos dois, vemos a jovem Lois Lane. Ela tira sarro da cara dele dizendo que ele precisa aprender como escrever uma matéria direito. Enquanto isso, as notícias informam que o presidente da Borávia, um homem chamado Basil, declarou publicamente que não existem vínculos entre seu país e esse tal Martelo da Borávia. Clark então comenta que teve a oportunidade de entrevistar Superman em diversas ocasiões, e o Homem de Aço sempre disse que tem algo errado lá na Borávia. Lá, no Pentágono, o próprio Lex Luthor reúne vários representantes da elite para apresentar o que ele descreve como a força mais poderosa do planeta, o Ultraman. Além dele, também possui um grupo de outros soldados conhecidos como Raptors, seres projetados para neutralizar qualquer ameaça. Ele chama esse grupo de a guarda do planeta, a solução dele para salvar o mundo de ameaças extraterrestres.
Luthor está tentando convencer generais do exército, incluindo o próprio Rick Flag, a darem o aval para ele começar o trabalho. No entanto, todos ali apontam que mesmo que a popularidade do Superman tenha caído depois que ele parou a guerra entre a Borávia e outro país chamado Jarampur, isso não é suficiente para ter uma guarda do planeta para destruí-lo. Mesmo assim, Lex insiste que Superman é perigoso e deve ser detido, embora admita que não possui provas conclusivas para demonstrar que ele representa perigo para o planeta Terra. Por essa razão, os generais ali naquela sala se recusam a tomar as medidas necessárias para deixar ele fazer o que planeja. Lois Lane chega em casa e vê que Clark já está lá preparando o jantar. Nesse momento, eles conversam sobre o que acabou de acontecer com o martelo da Borávia, e Clark diz que pode permitir que Lois faça uma entrevista com o Superman. A jovem concorda na hora e inicia a gravação. Lois pergunta sobre as críticas que o Superman tem recebido ultimamente, lembrando que até mesmo o secretário de defesa anunciou que vai investigá-lo por suas ações na Borávia. Superman explica que precisou interferir para que o povo inocente de Jarampur não fosse eliminado pela Borávia, levando o presidente deles para conversar, mas não pode dar mais detalhes sobre isso. Lois fica irritada e repreende Superman, dizendo que em uma entrevista ele não pode simplesmente declarar que há assuntos sobre os quais não pode falar. Superman responde que agiu daquela forma porque tem certeza de que o governo da Borávia tem intenções ocultas e quer fazer o mal. Lois pergunta se ele pelo menos pediu permissão para invadir o espaço aéreo deles, mas Superman admite que não fez isso. Ele se defende, dizendo que agiu por conta própria e fez o que achou certo, já que muitas pessoas estavam em risco de perder a vida. Lois comenta que também recebeu várias críticas nas redes sociais por causa dessa situação, mas Superman esclarece que não tem tempo para prestar atenção nelas. Em seguida, Superman se abre emocionalmente e fala sobre seus pais biológicos. Ele explica que veio de Krypton, um planeta destruído, e que seus pais o enviaram para a Terra quando ele era apenas um bebê, com o propósito de salvá-lo e permitir que servisse à humanidade. Lois confessa que muita gente desconfia que Superman está na Terra com segundas intenções. Isso irrita muito Clark, que reforça que só quer fazer o bem. Visivelmente frustrada, Lois admite que essa conversa nunca sairia bem e reconhece que o relacionamento entre os dois não anda nada bom. Ela sente que não tem jeito para ser namorada de ninguém. Como a situação ficou pesada, Clark decide ir embora. Enquanto isso, Luthor e sua equipe chegam à Antártida. Lá, eles encontram a Fortaleza da Solidão do Superman. Luthor, ao chegar, consegue ativá-la e invadir completamente as instalações. Angela não entende como ele conseguiu fazer isso. Acompanhado de seus funcionários, Luthor destrói todos os robôs que tentam bloquear o caminho deles. E assim que acabam com todos os robôs, Krypto aparece. Infelizmente, a engenheira cobre todo o rosto do cachorro com os nanites do corpo dela, cegando-o completamente. Luthor, na verdade, foi até lá com uma única missão: encontrar provas para incriminar o Superman. Para impedir que ele chegue ali e descubra tudo, Luthor já tinha colocado 2 funcionários em Metrópolis com uma caixa contendo um pequeno monstro dentro. Esse monstro vai manter o Superman ocupado e permitir que eles trabalhem tranquilos. A engenheira utiliza seus poderes para recuperar a mensagem que encontrou dos pais do Superman, e depois de se esforçar muito, conseguiu restaurá-la completamente. No dia seguinte, em Metrópolis, aquele pequeno monstro já estava gigantesco. Superman teve que segurar a pata dele para salvar um cachorrinho. Mas acontece algo inesperado. Superman anda por debaixo da terra até sair voando de lá. Quando está voando, dá meia volta e acerta um soco potente no focinho do monstro. Mas há um prédio cheio de pessoas na direção que o monstro está indo. Superman voa rapidamente para as costas do monstro e faz um esforço incrível para segurá-lo. Por milímetros, consegue evitar que caia no prédio. O monstro fica furioso e solta fogo. Olha pra cima. Superman voa alto e faz um mergulho bomba, acertando no meio da cabeça da criatura. O monstro recua e quase esmaga uma mulher, mas Superman age rápido e salva ela. De repente a gangue da justiça apareceu. Eles são a Mulher Gavião, o Lanterna Verde e o Senhor Incrível. Juntos conseguem destruir o monstro graças aos explosivos que o Senhor Incrível implantou no estômago da criatura. Para impedir que ele destruísse um prédio inteiro, Superman teve que segurar o corpo dele. Mas depois que tudo estava resolvido e o pessoal já começava a aplaudir, notícias terríveis começaram a aparecer na TV. Eles diziam que Superman na verdade é uma ameaça. Existe uma gravação enviada pelos pais dele ao planeta Terra, e depois de analisada por 28 tradutores diferentes, eles confirmaram a tradução. Nela, os pais do Superman dizem que o amam mais que o céu e a terra e revelam que o planeta deles não existe mais.
No entanto, asseguram que a esperança reside no Superman, pois após percorrer o universo, concluíram que a Terra é o melhor lugar para ele. Seus habitantes, porém, não são simples e estão sempre confusos, pois possuem mentes fracas. Por isso, como o último filho de Krypton, ele deve eliminar todos aqueles incapazes de servi-lo. Além disso, seus genes e seu legado estão em suas mãos, e ele deve honrá-los governando sem misericórdia. Para isso, ele deve conseguir o maior número de mulheres possível para procriar o máximo que puder e garantir seus herdeiros por toda a eternidade. Assim eles governarão a Terra para sempre. Quem falou tudo isso foi o próprio Lex Luthor em um programa de TV. Ele diz que Superman está querendo dominar a humanidade e só não fez nada ainda porque quer que todo mundo goste dele, para depois seus herdeiros começarem a dominar o planeta. Só que o próprio Lex Luthor nunca vai permitir que isso aconteça. Por causa de tudo isso, Superman ficou arrasado, e como a galera estava xingando ele, teve que se esconder. O Lanterna Verde chega para conversar com ele, convencido após ouvir a mensagem dos pais de que o Superman é uma ameaça. No entanto, o próprio Homem de Aço garante que nunca ouviu essa mensagem completa, pois a segunda metade foi danificada durante o trajeto. Incrível fala que não tem como a mensagem ser falsa, pois os melhores técnicos do mundo se mataram para provar que ela é verdadeira. Como não tem outra escolha, Superman decide retornar à Fortaleza da Solidão. Só pode ter sido lá que alguém pegou aquela gravação. Enquanto isso, as autoridades se juntaram para discutir se o Superman realmente é um perigo pro planeta. E nesse momento, as notícias mostram o presidente da Borávia, que declarou que Superman só se meteu na invasão ao Jarampur para dominar o povo e escravizá-los. Além disso, ele afirma que as mulheres da Borávia são muito atraentes e talvez Superman queira utilizá-las para procriar e ter seus herdeiros. Quando a entrevista acabou, o presidente foi para o escritório dele e atravessou um portal secreto que o levou até o próprio Lex Luthor. Quando se encontraram, o presidente ficou muito feliz, e se achando porque tiraram o Superman da jogada. E Lex Luthor diz que tudo isso foi graças aos pais do próprio Superman. Quando o Homem de Aço chegou à sua Fortaleza da Solidão, encontrou tudo destruído. O único robô que sobrou ainda funcionando um pouco foi o robô número 4. O robô fala que tentou de tudo para proteger Superman e seu legado, mas não conseguiu. Logo em seguida, Superman percebe que Krypton desapareceu. Extremamente irritado, Superman vai direto até a LexCorp exigir que Luthor conte para onde levou Krypton, pois só pode ter sido ele que invadiu a fortaleza. No entanto, Luthor debocha da cara dele dizendo que não sabe do que está falando. Tu vira-lata feio de copo. Enquanto eles discutem, a namorada do Lex Luthor estava fazendo uma live mostrando a conversa para todo mundo. Como perdeu a paciência, Superman acabou se tornando um escândalo midiático. Enquanto isso, o pacificador dá uma entrevista e aproveita para dizer que sempre soube que heróis como Superman tinham algo de errado escondido. Mais tarde, Lois Lane vai até a casa do Clark que está completamente arrasado. Ele conta para ela que a nave enviada ao planeta Terra sofreu danos durante o trajeto, e ele só havia escutado a primeira metade daquela gravação dos pais. Lois diz que acredita nele e comenta que o maior defeito dele é confiar em todo mundo de olho fechado, achando que a galera do planeta é gente boa. Clark então pergunta como está a relação dos dois e na mesma hora fala para Lois que a ama muito e deveria ter falado isso antes. Agora ele vai se entregar para ser preso pelo governo, pois assim talvez consiga encontrar Krypton. No dia seguinte, Superman se entrega de livre e espontânea vontade, mas não vai ser preso porque já deram autoridade pro Lex Luthor cuidar de tudo. O general Rick Flag explica que ele será levado pela guarda do planeta. Ele então é levado para a base secreta do Lex Luthor. Enquanto está lá, Superman é levado até um portal dimensional que leva ele para um universo em miniatura criado pelo Lex Luthor, através de uma fenda entre os dois universos. Luthor tem acesso a esse universo através de múltiplos portais espalhados pelo planeta. Finalmente eles chegam em uma prisão escondida onde Lex Luthor prende várias pessoas, até as que ele não gosta ou que xingaram ele na internet. Uma dessas pessoas é uma de suas ex-namoradas. Superman então é colocado em uma cela ao lado de um homem chamado Rex. Ele possui a capacidade de se transformar em qualquer elemento químico do universo, e Lex Luthor, já sabendo da fraqueza do Superman, ordena que Rex se transforme em Kryptonita. Como não tem outro jeito, Rex obedece. Afinal, Luthor está com o filho dele em uma cela, e se ele não obedecer, o filho vai perder a vida. Enquanto isso, Lois Lane estava investigando por que a Luthor Corp está se metendo nos assuntos da Borávia. Ela descobriu coisas impressionantes. Lex Luthor vendeu 78 bilhões de dólares em armamentos para a Borávia, só que eles pagaram apenas 1 bilhão de dólares.
Seu colega de trabalho, Jimmy, contou para Lois Lane que graças a um contato lá dentro da LexCorp, ele descobriu que Superman está preso em um universo de bolso, mas eles não sabem o que é isso. Dentro desse universo de bolso, vemos que Luthor contou para Superman que eles estão com Krypto. Ele garantiu que o cachorro vai ficar ali preso e vai ser estudado até que, eventualmente, perca a vida. Além disso, Luthor também contou para o Superman que o Homem de Aço nunca mais vai sair dali, porque aquela é a prisão particular dele. Se dependesse do próprio Luthor, já teria eliminado o Superman, só que os governos do mundo insistem em interrogá-lo antes de eliminá-lo. Vemos então que Jimmy foi se encontrar com seu informante da LexCorp, que era a própria Eve, namorada do Luthor. Ele quer saber quais são os verdadeiros planos do Luthor a respeito da Borávia, mas Eve diz que não sabe. Ela, entretanto, promete que vai descobrir mais detalhes se o Jimmy aceitar ter um encontro amoroso com ela, e ele tem que aceitar. Antes de ir embora, Eve confessa que viu o Luthor fazendo coisas terríveis com um cachorro no dia anterior. Ela só não terminou o relacionamento com ele porque ele sempre diz que sua namorada está presa numa prisão particular. Enquanto isso, Superman, enfraquecido, tenta conversar com Rex, dizendo que se ele tirar a Kryptonita, o Homem de Aço pode resgatar seu filho. Só que Rex fica irritado. Ele não quer nem ouvir Superman falando, pois senão seu filho pode perder a vida. Ao mesmo tempo, Lois foi até a sede da Gangue da Justiça para conversar com eles. Ela está determinada a resgatar Superman, só que ninguém quer ajudá-la, exceto o Senhor Incrível. Ele consegue rastrear a localização do Superman porque colocou nanorastreadores em seu sangue. Ele faz isso com todos os seus amigos. O homem explica que a última localização do Superman está em uma base secreta que fica a 15 quilômetros dali. Isso é muito estranho, pois está dando interferência nos rastreadores ativos. Parece que ele foi teleportado para algum lugar. E nesse momento Lois fala do universo de bolso. O Senhor Incrível entende. Essa é a única coisa que pode ter acontecido. Se ninguém quer ajudar, Lois vai embora determinada. Esse seu cabelo é que devia ser uma quebra de juramento. Lá fora, ela é surpreendida pelo Senhor Incrível, que quer ajudar e vai levar ela para essa base do Luthor na nave dele. Enquanto isso, o presidente da Borávia e o Luthor levaram o jovem Malik até a prisão. Sabendo que ele já ajudou o Superman, Luthor planeja usá-lo para tirar informações do Homem de Aço. Se ele não responder, Malik vai perder a vida com um disparo. Ele então começa uma roleta russa. Superman implora para ele não machucar o Malik, e aí Luthor começa a fazer as perguntas. Ele quer saber umas coisas secretas que só o Superman sabe, mas o Homem de Aço não abre o bico. Malik grita e diz para Superman não contar nada. Ele vai perder a vida para ajudar seu herói. E nesse momento, Luthor efetua o disparo que realmente o elimina. Superman ficou devastado. Enquanto isso, Senhor Incrível e Lois Lane chegaram finalmente à base secreta e estão prontos para resgatar o Homem de Aço. Depois de detectar os indícios da presença do Superman, Senhor Incrível começou a enfrentar todos que estavam em seu caminho, protegendo Lois com um campo de força. Depois de derrotar todo mundo, os dois foram até a cabana e encontraram o acesso ao universo de bolso do Lex Luthor. Senhor Incrível explicou para Lois que aquilo é muito perigoso de se criar, pois o planeta inteiro pode ser destruído por um buraco negro. Em seguida, Senhor Incrível diz que está ajudando apenas porque isso vai irritar o Lanterna Verde. Ele então começa a hackear os códigos do Lex Luthor para abrir o portal. Vemos que depois da morte do Malik, Rex ficou extremamente abatido. Dizendo que não quer que isso aconteça com mais ninguém, nem com seu próprio filho, ele pergunta se Superman realmente conseguiria salvar o garoto. E o Homem de Aço garante que sim. Rex então desfaz a Kryptonita de sua mão, só que Superman não volta à sua força total. O Homem de Aço então conta que sua energia vem da luz do Sol amarelo. Rex não pode fazer um sol, porém, ele consegue fazer uma coisa parecida. Nesse momento, Senhor Incrível e Lois finalmente conseguiram invadir o universo de bolso. Uma vez lá dentro, eles viram um rio de antiprótons, algo extremamente destrutivo. Ainda lá na prisão, depois de misturar diversas substâncias, Rex conseguiu fazer um brilho tão intenso que recuperou partes da força do Superman. Ele então quebrou o vidro e foi imediatamente até o filho do Rex, libertando ele com facilidade. Pai e filho estão reunidos, só que Rex pede para Superman levar seu filho, pois ele não pode carregá-lo enquanto muda de forma. Juntos, eles se preparam para ir até Krypto.
Superman consegue salvar Krypto e depois tentam escapar, mas assim que estão prestes a sair, foram surpreendidos e empurrados para o rio de antiprótons. Krypto tentou ajudá-los. No momento mais crítico, Superman está prestes a ser arrastado para um buraco negro e pede ajuda do Krypto desesperadamente. Rex também tenta socorrê-los para ajudar Superman e seu filho. Todos conseguem escapar da gravidade do buraco negro graças ao sopro do Superman. Senhor Incrível conseguiu encontrá-los com suas câmeras e utilizou uma delas para guiá-los até o portal. Todos escaparam antes que fechasse. Embora fraco, Superman disse para Lois que há ainda mais pessoas que precisam ser resgatadas. Mas como Superman ainda precisa descansar para se recuperar, o Senhor Incrível oferece sua nave para que Lois possa levá-lo até um lugar em segurança. Enquanto isso, Eve se comunica com Jimmy e revela que possui todas as informações necessárias para destruir Lex Luthor. Mas para poder enviá-las, ela exige que Jimmy aceite sair em um encontro com ela o final de semana inteiro. Só que nesse momento, Luthor aparece. Ele ouviu ela conversando com Jimmy e leva Eve embora. Mas por sorte, ela conseguiu enviar as informações antes. Jimmy percebe que são apenas fotos provocantes dela. Lois estava acompanhando Superman para visitar os pais do Clark. Mais tarde, Jimmy liga e mostra as fotos que Eve enviou para ele. Lois percebe imediatamente que Eve era uma gênia. No fundo das fotos estavam todos os dados cruciais que pertenciam ao Lex Luthor. Tudo muito importante. Enquanto isso, Luthor se prepara para reabrir o portal para o universo de bolso, mesmo que isso possa causar uma fissura entre os universos. Lex não se preocupa com isso. Ele quer que essa fissura aconteça mesmo. No dia seguinte, enquanto conversava com seu filho, o pai do Clark fala que ele não precisa se sentir mal. Mesmo que seus pais biológicos tenham o enviado para eliminar todo mundo, não são os pais que decidem o destino dos filhos. Eles apenas os criam para que possam tomar suas próprias decisões no futuro. O próprio pai do Clark está muito orgulhoso dele como sempre. Enquanto isso, Lanterna Verde observava as notícias sobre a guerra na Borávia. Superman também viu isso e descobriu que diversas crianças estavam pedindo sua ajuda. Ele planeja ir até lá, mas o Senhor Incrível fala sobre a fissura que Lex Luthor abriu e precisa da ajuda do Superman ali. Se ele não chegar, o mundo será destruído. Vemos que Jimmy e Lois contaram ao Perry, o chefe do jornal, tudo o que estava acontecendo. Parece que Luthor está fazendo todas essas coisas com a Borávia porque o presidente garantiu que depois da guerra, ele vai dar metade do Jarampur para Lex Luthor, e ele poderá ser o rei daquela região. Ou seja, Lex traiu seu próprio país e criou aquela fissura para distrair Superman e evitar que ele intervenha na guerra. Senhor Incrível não está conseguindo parar aquela fissura, e a equipe do Lex Luthor também não quer que ela seja fechada mesmo. Descobrimos então que aquela sala dele era uma nave no prédio. Senhor Incrível diz que o código para fechar a fissura está na LexCorp. Superman trouxe Krypto para não deixar ele sozinho, e atacar as vacas da fazenda. Logo em seguida, Ultraman chega e leva Superman para um estádio de futebol, onde ele vai lutar contra o próprio Ultraman e a engenheira ao mesmo tempo. Luthor manda a engenheira encher os pulmões de Superman com os nanites do corpo dela. Quando finalmente Superman está à beira da morte, eles mandam o presidente da Borávia começar a guerra. Superman está cheio de nanites em seu corpo e Luthor ordena que a engenheira coloque todos de uma vez. Superman então sai voando e deixa o planeta. Quando não consegue mais acelerar, ele volta ao planeta Terra em alta velocidade. E Angela conta que se não soltar do Superman, ela vai perder a vida com o impacto. Só que ela não conseguiu fazer isso a tempo. E quando toca o solo, Superman ainda está vivo e consegue expulsar todos os nanites de seu corpo. Luthor manda enviarem os Raptors, pois descobriu que a engenheira ainda está viva. O Ultraman também sobreviveu. É então que a máscara do Ultraman destruída cai e Superman descobre que ele é seu clone. Lex encontrou um de seus fios de cabelo nos escombros de suas batalhas no passado e conseguiu cloná-lo. Foi por isso que ele conseguiu abrir a fortaleza da solidão do Superman, pois já tinha seu DNA. No entanto, esse clone é imperfeito, pois não é muito inteligente. Todos os golpes que dá são coordenados pelo próprio Luthor e o embate entre os dois começa. Segundo Luthor, a mente é superior à força. Enquanto isso, lá na guerra, as crianças ainda rezavam para que Superman aparecesse. Superman garante para Luthor que faça o que quiser,
ele não vencerá e seus planos na Borávia irão fracassar, pois chamou alguns amigos. Acontece que Superman enviou a Gangue da Justiça que ajuda a deter a guerra e eles estão com o apoio do Rex. Enquanto isso, Perry diz que eles podem publicar a matéria sobre a verdade do Lex Luthor. O próprio Lex conta para Superman que quer eliminá-lo, pois além de tudo, sente muita inveja dele e isso é algo terrível. Superman sorri enquanto é derrotado e afirma que a mente vence a força. E depois chama Krypto. O cachorro o liberta de seu clone e depois Superman manda Krypto destruir todos os drones que Luthor usa para assistir à luta. Os Raptors também aparecem e Superman se prepara para combatê-los. Depois de derrotar todos, o clone aparece novamente para continuar atacando. No entanto, Superman o ataca com muita força e o envia para um buraco negro. Depois ele vai até o Senhor Incrível para fechar a fissura e chegam a LexCorp. Superman diz que ele é tão humano quanto qualquer um, sabe amar e também sente medo. Todos os dias ao acordar, ele coloca um pé na frente do outro e segue em frente. E erra muitas vezes porque isso é ser humano. O Homem de Aço expressa sua esperança que Luthor um dia chegue a compreendê-lo. Luthor, no entanto, responde que isso não lhe interessa porque os governos lhe deram permissão para eliminar Superman. Mas Krypto aparece e ataca Luthor com força. Os colegas de trabalho viram que a fissura foi fechada graças ao Senhor Incrível que conseguiu recriar o código sozinho. Nas notícias tudo é revelado sobre Luthor, sua colaboração secreta com o governo da Borávia e agora todo mundo sabe que ele é um traidor. O mundo inteiro havia se voltado contra Superman, mas agora todos sabem que ele é o maior herói de todos e a guerra foi evitada. Rex se juntou à Gangue da Justiça e Luthor foi preso, enquanto todos que ele mantinha presos foram libertados. Eve se reuniu com Jimmy e depois Lois se reuniu com Superman. Ela vai entrevistá-lo num lugar isolado, mas Superman só fez isso para poder beijá-la. No final, Lois também disse que o ama. Depois, Superman retorna à sua Fortaleza da Solidão, onde seus robôs já haviam se autorreparado. O robô número 4 fala que sempre quis um nome e gostaria que fosse Gary. Mais tarde, sua prima Kara aparece ali. Ela é a verdadeira dona do Krypto e como gosta de ir a festas em planetas com sóis vermelhos para aproveitar o metabolismo, ela sempre deixa Krypto com Superman. Agora Superman se prepara para descansar enquanto observa a mensagem de seus pais humanos, revendo todas as suas memórias. Existem duas cenas pós-créditos. Na primeira, vemos Superman contemplando a Terra junto do Krypto. Eles estão na Lua. E na segunda, vemos Superman conversando com o Senhor Incrível sobre o estado de Metrópolis. Mesmo que ele tenha reconstruído tudo, ainda tem um prédio torto. Terminando assim Superman, filme de ficção científica e ação de 2025.